Glória a Deus, aleluia. Bom dia, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós hoje temos uma mensagem poderosa, temos uma mensagem verdadeira, temos uma mensagem que interessa a todas as pessoas, independente de quem nós somos. Eu gostaria que vocês abrissem o seu coração nesta manhã. Eu gostaria que vocês, nesta manhã, entendessem algo que está acontecendo, que o Senhor disse, está dizendo desde lá do livro de Daniel, quando a gente lê, e é uma mensagem com muito contexto, mas eu vou resumi-la para que a gente possa falar, daquilo que é importante nesta manhã. E o título da mensagem hoje é Os Apóstatas. Quem são? Quem são eles? E por que eles surgiram? O que é um apóstata? Porque nós vemos aí muita gente se denominar cristão. Não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o Senhor não fala isso na palavra dele. Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Nós vamos começar a entender como que isso acontece, por que aconteceu. Será que nós somos apóstata? Será que você é um apóstata? Porque não importa que igreja você frequenta, o apóstata, ele não está ligado à denominação, à religião. O apóstata, ele está ligado naquilo que ele é diante de Deus, das coisas que ele faz e como ele faz diante de Deus. Aqui diz o seguinte, a palavra do Senhor: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, nós temos aqui um grupo, o Senhor diz o seguinte, que antes de Jesus voltar, a gente não precisa se preocupar se alguém, Jesus está voltando. Claro, Jesus está voltando. Cada dia que passa, cada minuto que passa, nós estamos mais perto da vinda de Jesus. Assim como cada minuto que passa, nós estamos mais perto da nossa morte, Nós estamos mais longe do nascimento, chegando mais perto do dia que Deus escolheu. Isso é fato. Agora o Senhor diz, olha, antes de Jesus voltar, irá manifestar a apostasia. Para manifestar a apostasia, tem que haver os apóstatas, porque ela não vai manifestar através do povo que segue Deus, mas sim através de pessoas que não estão seguindo a Deus. O que é a apostasia, Apostasia é separação, ruptura, divórcio, rebelião, quebra de aliança, tomar posição contrária a Jesus, afastar-se de Jesus. Então, às vezes, o apóstata, ele houve uma ruptura naquilo, ele já foi um crente, ele já foi uma pessoa de Deus, porém, ele rompeu a sua fé. Nós vamos entender tudo isso, como que isso aconteceu,
e como está acontecendo hoje demais, né? Porque as pessoas, elas são rebeldes, elas se rebelaram contra a verdadeira igreja, contra o verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. Não é uma religião, não é uma igreja. Pode ser que exista também, creio eu, vocês vão tirar suas conclusões. Eu não estou aqui para julgar fulano nem beltrano. Eu só estou apenas explicando, né? Vou falar o que a palavra de Deus diz, que isso que eu vou falar hoje, poucas pessoas falam, pregam. Por quê? Porque é algo muito importante. E a igreja apóstata, vamos assim dizer, não fala dessas coisas, porque vai ser propaganda contra eles mesmos. E eles estão aí, religiões estão por aí, e nós temos que identificá-la. Nós temos que, e é fácil, pela palavra de Deus, não é por aquilo que eu falo, porque tudo que eu vou falar hoje está na palavra. É que às vezes a Bíblia diz: erreis, né, por não conhecer as Escrituras, o poder de Deus. O povo de Deus está cada vez mais, né, quer dizer, cada vez menos lendo a Bíblia, porque não está tendo tempo, né? Isso é um sinal de apostasia. A pessoa que não tem tempo para Deus, ele já está se apostando, né? Ele já está se afastando, ele já está rompendo, ele já está se divorciando de Deus. Ele está criando uma ruptura com a verdade. No começo havia aquele grande fervor, havia aquela grande alegria, né? Aquele primeiro amor, mas com o passar do tempo a pessoa foi esfriando, ou seja, ela está se transformando num apóstata. E no final nós vamos ver o que vai acontecer com os apóstatas. Vamos entender isso. Paulo aqui, em Tessalonicenses, está falando de uma ruptura de aliança do povo de Deus, que é a igreja, com Deus. Então, o apóstata é a igreja, é o povo de Deus, né, que houve uma ruptura, eles romperam com a verdadeira palavra. Eu vou dar um exemplo hoje, para vocês entenderem aqui. Eu vejo assim, não sei se vocês veem assim. Antigamente, nós falávamos de um certo tipo de música sertaneja, né? Música sertaneja falava do sertão, falava de caos, né? Não era assim? A gente pega lá Tonico Tinoco, Tião Carreiro, e aí por diante. E hoje, quando a gente olha para a música sertaneja, não tem nada a ver mais com aquilo que nós conhecemos como música sertaneja. Tanto é que eles tiveram que mudar. E agora eles estão fazendo uma outra nomenclatura, chamada música caipira, para distinguir da música sertaneja de hoje, que só fala de sexo, só fala de traição, só fala de chifre, só fala de coisas pornográficas, segunda intenção, tudo que não presta, mas eles estão chamando de música sertaneja. Apostasia é a mesma coisa. É uma igreja, é uma pessoa que vivia o verdadeiro evangelho, de repente começou a viver de forma diferente, né? Não tem mais a cara, não tem mais a característica daquilo que quando foi criado. Quando Deus criou a igreja, quando Jesus permitiu que a igreja viesse para nós, né? A junção das pessoas, a assembleia, eclésia, quer dizer assembleia. Então, quando o Senhor permitiu essa assembleia, tinha um objetivo. Só que esse objetivo começou a mudar. Por quê? Porque a cara da igreja, a cara das pessoas não são mais como Cristo, como Cristo chamou naquela época. E aí tem mudado a característica da igreja, ou seja, as pessoas estão se apostando, né? Estão virando apóstatas. Por quê? Porque elas estão negligenciando, elas estão se afastando da verdade. Vamos agora para a palavra de Deus. Apocalipse 12, versículo 1 a 6. Nós vamos entender como que isso acontece, por que aconteceu. Irmãos, nada vem do nada e tudo a palavra de Deus explica. Olha o que diz aqui. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Nós sabemos que Apocalipse foi uma revelação, foi uma visão que João teve, né? Deus deu para ele. Então, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés
e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Amém? Então, olhando assim, a grosso modo, né, a gente olha, os católicos usam essa passagem para dizer que essa mulher é a Maria, né? Parece, né, mas não é. Primeira coisa, lá no versículo 2, põe lá, versículo 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Os próprios católicos usam, né? Diz que Maria não teve dor, porque ela era virgem, e Jesus nasceu como se fosse um vento, assim, e surgiu. Então não pode ser, eles mesmos entram em contradição, porque não pode ser a Maria aqui, né? Porque ela não sentiu dor e ela continuou virgem, que é uma outra mentira. Vamos lá em Mateus capítulo de número 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pois, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, o profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Depois ele teve relação. A palavra de Deus diz que Maria teve mais filhos, teve irmãos, né? E isso era notório naquela época. Mas a Igreja Católica entende que não, e a gente não está aqui para criticar, nós estamos vendo o que está escrito na palavra de Deus. Então tem tradução que diz que José não teve relação com ela até ela dar à luz a Jesus. Depois ele teve relação. Ou seja, ela despojou e teve filhos. E aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Só para tirar essa dúvida, porque alguns católicos podem estar assistindo, não estou aqui falando mal, apenas eu estou mostrando o que está na palavra de Deus. Então essa mulher que deu à luz a um menino que foi para o deserto, se nós formos ver a analogia, né, Jesus foi perseguido, Moisés foi perseguido. Irmãos, entenda isso, a história ela não muda, ela é a mesma. Ela só está acontecendo em épocas diferentes. Mas eu, Senhor, eu não mudo, diz o Senhor. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo para todos sempre. E quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja, né? E quem é esse filho? Esse filho é a descendência dessa igreja. Porque essa mulher aqui, ela está sendo vista como uma mulher que está sendo protegida por Deus, né? Foi Deus que levou ela até o deserto para proteger. Por quê? Porque havia, né,
havia um dragão, ou havia como que é um dragão, ou a serpente, que é Leviatã, perseguindo essa mulher, ou seja, perseguindo essa igreja. Essa mulher representa a igreja do Senhor. E ela foi levada para o deserto, assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, foi levado para onde? Ficou quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Assim como Jesus, antes de começar o seu ministério, ele ficou 40 dias no deserto para ser tentado. Veja, há uma diferença que daqui a pouco nós vamos ver, que depois desse dragão, vai vir a besta. Vai vir uma besta para perseguir essa igreja, e aí que entra a apostasia. Por isso que eu estou explicando isso. Então, assim como Jesus foi perseguido, né, no deserto, Moisés foi perseguido, a criança, quando Moisés nasceu, mandaram matar todas as crianças. Jesus, quando nasceu, também mandaram matar todas as crianças. Então, veja, a Jesus, que nós somos hoje desde Jesus, nós estamos seguindo a palavra de Deus, que é Jesus. Nós também, a Bíblia, o próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, a igreja remanescente. Então, quem são esses filhos, né? Quem é esse filho? É a igreja remanescente. É aquela igreja que continuou firme na palavra de Deus. Nós vamos entender isso. O que eu quero mostrar para vocês agora, para nós não perdermos não perder o fio da meada, é que esse dragão, que aqui fala em Apocalipse, que é a serpente, algumas traduções, ele não tinha poder para destruir a igreja, literalmente, não tinha. Apenas ele tinha o poder de tentar a igreja, como tentou Adão e Adão e Eva caiu. Como tentou tentar Jesus. Agora, daqui a pouco nós vamos entrar na besta. Agora, a besta não, a besta tem poder para destruir a igreja, literalmente, de tocar. Você pode olhar, vocês podem ver que antigamente nós não vimos as pessoas, elas eram tentadas, manifestavam demônios, muitos demônios manifestavam na igreja, hoje não está mais manifestando. Por quê? Porque nós não somos mais tentados pelo dragão, nós estamos sendo agora tentados pela besta. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso. E foi depois que o dragão foi destituído, né, porque Deus guardou a igreja dele lá no deserto, e aí permitiu agora, né, a besta vir e tentar destruir. Mas por que isso acontece? Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos sendo cirindados. A Bíblia diz que nós estamos sendo escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 14 a 17. Então, a mulher, ela representa a igreja. O dragão representa a força maligna contra a igreja. E o rio representa o mundo, as pessoas do mundo. Nós vamos encontrar esse rio lá em Apocalipse, se eu não me engano, 18, mas não é a nossa lição aqui hoje. Apocalipse 12, 14 a 17 diz: foram dadas à mulher. Então, quando você vê aqui mulher, é quem? A igreja. A mulher é a igreja, não é a Maria, amém? Não é uma pessoa, é a igreja. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Então Deus leva ela, dá asas para ela chegar até o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, assim como Elias foi sustentado por Deus, assim como o povo foi sustentado lá no deserto 40 anos. Tempos e meio tempo foram do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. Essa água é o povo do mundo, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Irmão, como a igreja verdadeira ela é perseguida pelo povo do mundo. A gente pode olhar aí hoje leis que estão sendo tentando, lei de aborto, casamento homossexual, quem mais? Eles querem, tem um monte de lei que eles estão querendo fazer, eles não vão lá e fecham igrejas.
Eles vão lá, por exemplo, agora na pandemia fecharam a igreja, não deixaram nós abrirmos a igreja. Por quê? Porque é um lugar de oração, é um lugar de intercessão, é um lugar de cura, um lugar de libertação. E eles não querem. Então a igreja, ela é perseguida. Ela sempre foi perseguida. Então, por que Deus leva essa mulher, leva a igreja para o deserto? Para quê? Para que Deus possa agora saber quem realmente são os de Deus. Quem realmente são os remanescentes e quem são os apóstatas. Por quê? Porque os apóstatas, eles saem da igreja do Senhor. Assim como todo mal, eu creio que o anticristo vai sair do meio dos judeus. Todo mal saiu do meio dos judeus. Todo mal que existe no mundo. E nós vemos hoje, por quê? Porque é o primeiro povo de Deus. A gente vê Salomão, Salomão era um apóstata, Salomão era um satanista, ele fez tanta coisa errada, o pessoal só olha o lado bom dele, né? Claro, todo mundo tem um lado bom, mas o lado ruim dele, o cara teve 1000 mulheres, o cara fez altar para deuses, ele adorou deuses, ele se prostrou, ele fez sacrifício de crianças, né? Então, Salomão não foi essa bênção que nem o pessoal fala, não. Ele tinha sabedoria até um certo ano, eu acho que ele tinha esperteza, ele era muito esperto, né? Ele fez as coisas com muita esperteza, usou a inteligência, mas para a esperteza, não para a verdade. Então, nós fomos até o 15, vamos mais um. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Vou ler de novo. O dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Descendência de quem? Da mulher, da igreja. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Amém? Então, esse dragão, né, ele ficou irritado, mas não com a igreja mais, porque a igreja ela começou a se prostituir, porque ela vai virar a grande prostituta, a grande Babilônia. Essa mulher que sai para o deserto, protegida por Deus, ela vai se transformar em uma outra mulher. E só que o dragão começa o quê? A perseguir quem? O restante, os remanescentes. Os apóstatas são aqueles que deixaram a igreja, deixaram os caminhos, mas continuam como igreja. Mas esses, Satanás não quer saber deles. Satanás não quer saber dessas pessoas. Satanás quer saber aqueles que sobraram, porque ele quer destruir. Ele veio matar, veio roubar e veio destruir. A mulher foi para o deserto para ficar fora do alcance da serpente, né? Protegida por Deus. Frustrado em sua tentativa de destruir o Messias, né, e sua igreja, o dragão fez guerra com os membros da igreja que são a testemunha da verdade. Ou seja, a primeira parte, irmãos, o dragão ele não poderia jamais, ele não tinha poder para destruir, ele só tinha poder para ficar tentando a pessoa, para a pessoa pecar. O salário do pecado é a morte. Então oferecia isso, oferecia aquilo. Não, isso aqui não é pecado. Nós vemos hoje, irmãos, a graça de Deus está banalizada. Eu vou repetir, a graça de Deus não é de graça, tem um preço para pagar. E está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Está lá, vamos ler? A graça de Deus tem um preço, ela não é de graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, tem que pagar o preço, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Então, ela cobra de você o quê? Uma vida santa, uma vida separada, uma vida, como diz, sem as paixões do mundo. O que nós estamos vendo na igreja hoje? A igreja hoje está trazendo o mundo para dentro da igreja. Não tem mais, tudo pode, você é salvo. Agora agora não existe mais apóstolo.
Estão pregando essas coisas por aí. Não precisa dar mais dízimo. Estão pregando essas coisas. Não existe mais demônio. Todo mundo é salvo. E assim por diante. Ou seja, estão se separando, estão rompendo com a verdade, com a palavra de Deus. Sempre foi de um jeito, agora estão querendo mudar tudo. Então, de uns anos para cá, dos 40 anos para cá, mais ou menos, as coisas começaram a mudar. Ou seja, a serpente, ela está tentando, foi tentando, mas agora já estamos chegando na apostasia, já estamos vivendo a apostasia. Então, quando nós entramos nessa apostasia, porque as igrejas estão se afastando de Deus, vem a besta. Nós vamos entender agora. Versículo 17, vamos lá no 17, lá de Apocalipse 12, né? 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Essa guerra é contra a igreja e os remanescentes, o resto da descendência dessa mulher. Então, tudo aquilo que fala de Deus, nós não vimos lá em Tessalonicenses? Tudo aquilo que fala de Deus, tudo aquilo que fala de verdade. Só que ele sabe que a igreja, ela corre o risco de se converter. A igreja corre o risco de se arrepender. A igreja corre o risco de um pastor apóstata morrer e entrar um que é do remanescente e mudar a vida daquela igreja de novo. Então, por isso que Satanás continua ainda contra a igreja e contra principalmente os remanescentes que estão em obediência. Aquele que rompeu com Deus pode vir a se arrepender e voltar para o caminho de novo. Por isso que ele continua correndo atrás. Agora, essa guerra é contra a igreja, né? Como eu disse. Lá em Apocalipse 13, versículo 1, nós vamos entender agora que chega a besta. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Em cada cabeça, o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como um de leão. O dragão deu à besta o seu poder. Olha lá, o dragão passou para a besta o seu. Falei, ó, eu não posso matar a igreja. Eu não posso, eu só posso tentar ela. Eu só posso fazer ela pecar. Mas você não, besta. A besta vai ter o poder de destruir mesmo, de matar, colocar doença, de destruir casamento de pastor, de crente, de divórcio. Hoje a besta, esse espírito da besta, entra completamente e mata mesmo, destrói. Nós temos visto aí muita coisa acontecendo. A boca com o leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Vamos até o versículo 8. Adoraram o dragão, veja, a igreja começa a adorar a besta, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, que é a sua igreja, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quer dizer, agora ele tem poder, a besta tem poder de quê? De matar. De matar. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então veja, nós temos falado muito aqui que muitos pode ser tirado, está lá em Salmos, o Senhor diz que pode sim a pessoa perder o nome lá do livro da vida. Ela aceitou Jesus, vivia bem com Jesus,
andava com Jesus, adorava Jesus, fazia a obra para Jesus, porém, começou a ter problemas, dificuldades de aceitar certas coisas, foi se rebelando porque não teve libertação, né? Nós estamos falando aqui, estamos fazendo aqui na nossa igreja, e essa pessoa começou a blasfemar, porque aquilo que estava nela não era suficiente, ela não conseguia se aproximar, foi até um limite, a vida da pessoa não muda, a vida da pessoa não transforma, o ministério da pessoa não muda, então a pessoa ela quer uma outra coisa nova. E é por isso que muitos hoje estão saindo das igrejas verdadeiras e abrindo a sua própria igreja. Igreja que Deus não mandou abrir e pastor que não foi chamado para ser pastor. E aí estão aí, cada vez mais aumentando esse tipo de igrejas apóstata. Porque o Senhor, Ele não concorda com aquele que sai da verdade, que sai da palavra. Vamos ver daqui a pouco. Sua autoridade vem do dragão contra os santos da igreja. Por que a besta teve autoridade sobre o povo de Deus? Se o deserto era um lugar de proteção, Deus falhou? Deus leva a igreja para o deserto, que representa um lugar de proteção, aonde o dragão não podia mais tentar. Esse lugar do deserto é o lugar onde Deus cuida, na presença dele. Só que chega pessoas lá, como eu disse, né? A pessoa ela começa, ela tem problema, ela quer chegar onde ela não deve chegar, ela quer fazer aquilo que não deve fazer, ela não é feliz, ela tem traumas, né, de infância, precisa ser resolvido a sua alma, tal. E aí ela começa a achar que, começa a procurar outros ensinamentos, começa a procurar uma outra visão, começa a seguir pessoas apóstatas também, para quê? Para que possa satisfazer aquilo que ela não consegue. Vou dar um segredo para as pessoas apóstatas. As pessoas apóstatas, elas estão mais preocupadas com este mundo, com a vida dela deste mundo, do que o reino de Deus. Tudo que ela faz, até vir na igreja, orar, a sua oração sempre será para viver bem aqui nessa terra. E nunca para viver bem no céu. O Senhor diz, não, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. As coisas da terra eu vou te acrescentar. E nós vemos igrejas que só pregam isso. Vem para cá que você vai ser curado. Vem para cá que você vai prosperar. Vem para cá que você vai ser feliz. Vem para cá porque aqui tem amor. Vem para cá porque você vai viver bem aqui na terra. Mas no Pai Nosso está escrito, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então nós temos que buscar a Deus. Nós não somos mais deste mundo, irmãos. A Bíblia diz que nós morremos para o mundo e agora vivemos para a glória. E a nossa vida aqui na terra? Deus vai cuidar, Deus vai abrir a porta, não vai mudar, você vai continuar trabalhando, você vai continuar comendo, vai continuar viajando, vai continuar. Só que tudo vem de Deus. Nosso dinheiro tem que ser de Deus. A nossa casa tem que ser de Deus, nosso carro tem que ser de Deus, nossa roupa tem que vir de Deus. Não daquilo do suor do meu trabalho. Você é o seu Deus? Você não pode ser Deus. Mas a igreja apóstata diz, deixa esse Deus, se transforme no seu Deus. Se transforme-se em Deus. O inimigo vai perseguir a mulher, a igreja, mas a sua ira é contra os seus descendentes, os remanescentes. Apocalipse 17, versículo 1. Olha aqui. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse, venha, falou para João, né? Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então, ela está sobre o povo, muitos povos. Aquela mulher que veio grávida, aí ela teve o filho, que não é Jesus, é a igreja remanescente, a igreja fiel. O que acontece? Essa mulher vira uma prostituta. É a grande Babilônia. Por quê? Porque ela começou a prostituir a palavra de Deus. E desses filhos que ela teve, que são as outras igrejas, né, que são igrejas que vão viver com o Pai lá no céu, né, todo aquele que é de Deus vai viver lá no céu. Essa igreja também, essa descendência dessa igreja, começou alguns a se prostituir. E sobraram poucos, irmãos,
que são chamados na Bíblia de remanescentes. Sobraram poucos. São poucas igrejas, pouquíssimas igrejas, que realmente estão resistindo firme na palavra de Deus. Não estou falando denominação, viu? Eu não estou falando placa de igreja, porque em todas as igrejas tem remanescente. Eu creio nisso. Em todas as igrejas tem remanescente. Não é porque a doutrina daquela igreja não presta, aquela doutrina está fora da palavra, mas tem gente lá que é de Deus, que tem gente lá que quer coisa verdadeira, coisa certa. Então, essa igreja, ela não é placa de igreja, não. São pessoas que fazem parte, vamos dizer assim, do time de Deus, que mesmo estando em lugares errados, porém não estão cumprindo as coisas erradas, estão plenas na palavra de Deus. Amém? Estão firmes. Então vamos lá, até o versículo, aí está o capítulo 17, né? Até o versículo 6. Com quem os reis da terra se prostituíram? Veja, hoje nós vemos igrejas que viraram palanques de políticos. É errado a igreja se envolver com política? Irmãos, nós somos cidadãos. Nós precisamos de política, sim. Tudo é política na vida. Tudo na vida. Todo negociado, tudo tem política envolvida. Agora, a igreja não pode ser usada como palanque político. Na época da eleição vem político, os pastores oram por eles. Eu apoio político lá fora, aqui na igreja não. Lá fora eu sou cidadão. Agora aqui dentro, aqui é a casa do Senhor, aqui não vai entrar político em campanha e nem vai pedir oração, porque eu não vou orar para político aqui. Só aparece aqui na época de eleição. Então agora lá fora é outra coisa. Só que existe muitos políticos, por exemplo, pastor ser político. Não pode. Se ele quer ser político, ele tem que deixar de ser pastor, porque a Bíblia não permite. A Bíblia diz que nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Aquele que milita, aquele que está na palavra, pregando a palavra, não pode se embaraçar, né? Não pode ter nenhuma ligação com as coisas do mundo civil. Ele tem que ser pastor é pastor, o pastor tem que viver da obra. Ele não pode nem trabalhar. Tem uns aí que trabalham também. Mas por quê? Porque não confia em Deus. Deus sustentou a igreja no deserto. Deus sustentou o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Deus sustentou os apóstolos, os discípulos de Jesus que foram pregar, expulsar demônios. Deus sustentou Paulo, sustentou João, não deixou faltar. Todos eles largaram e começaram a fazer a obra de Deus. Agora, cada um é cada um. Nós cremos dessa maneira porque está escrito. Aquele que prega o evangelho, a Bíblia diz que viva do evangelho. Fora disso, tem que obedecer o que Deus mandou. Nós temos que obedecer. A igreja apóstata, ela não obedece, porque ela tem uma outra interpretação da palavra de Deus. Voltando. Com que os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. Veja, quem estava lá era a mulher grávida, tal. Teve o filho, só que aí agora ela se transformou, né, numa mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, que é a igreja, estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, essa é a igreja que busca só prosperidade. Essa é a igreja que só busca riqueza. Essa pessoa que está na igreja, tem igreja sim, e tem pessoas que estão na igreja só para ficar rico. Só para ficar rico. Quer dinheiro, quer comprar, quer ter isso, quer ter aquilo. Então essa pessoa está na igreja, busca a Deus só para essas coisas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Prostituição por quê? Começou a prostituir a palavra de Deus. Começou a mudar a palavra de Deus. A prostituta é uma mulher como qualquer outra, porém, tudo que ela faz por dinheiro. Tudo que ela faz por interesse. Tem um interesse.
por detrás daquilo. E geralmente é financeiro, claro. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Veja, ela já tinha matado um monte de santos. Tem muita gente que morre, mesmo sendo salvo. Quantos pastores aí de Deus, homens de Deus, morreram com Covid? Conheço vários. Agora, não sei se esses pastores, alguns deles tinham algum descrédito, né? Estava devendo alguma coisa, mas eu conheço pastores que viviam em santidade e o vírus matou. Por quê? Porque não queria que ele continuasse. Conseguiu alcançar. Conseguiu, de alguma forma, alcançar essa pessoa. Nós temos que, não vigiou, que tem pastor que acha que é super-homem. Ele acha que o vírus bate aqui, vai lá. O vírus existe, irmãos. E eu tenho uma notícia muito perigosa. Eu não posso falar aqui, mas depois eu vou passar para vocês em off, que surgiu agora de uns 15 dias para cá nos Estados Unidos, mas eu vou passar para depois para vocês. A coisa é muito perigosa. Agora, ele quer destruir aqueles que são de Deus também. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou dar um resumo, porque depois vocês leem. É que vocês lerem, talvez vocês não vão entender. Por isso que eu quero mostrar para vocês o que significa. Aí já um monte de chifre, um monte de cabeça, um monte de coroa, saber o que é isso, não entendo nada. É verdade. Mas só quem realmente conhece a palavra, quem estuda, vai ter um entendimento disso. Voltando então. A mulher agora passa aliada à besta, sobrando apenas os remanescentes, os descendentes da mulher. Então, essa prostituta, elas são duas mulheres, né? Duas mulheres, a fiel e a adúltera. Existem duas mulheres, aquela que é o remanescente, que é a igreja. Existem duas igrejas, a fiel e a adúltera. E quem está fazendo com que ela se torne adúltera, a igreja adúltera? Essa besta. Ela vai lá, ela mata, ela ameaça. Aqueles que não fazem aliança com ele, com a besta, eles vão perseguir para matar. Por isso que hoje tem muitos infiltrados dentro da igreja. Por isso que tem muita gente hoje fazendo trabalho, satanismo. Irmãos, nós sabemos, nós fomos atacados aqui por satanistas, que vieram vestidos de pregadores da palavra de Deus. Se infiltraram aqui no meio e quiseram, todas as vezes que vinham, traziam. Quantas vezes eu fui parar no hospital, depois que foram embora, nunca mais voltei. Porque muitos profetas, alguns profetas falaram: olha, eu estou vendo você dentro de um caixão. Minha esposa sonhou comigo, você está dentro do caixão. Às vezes até esses pregadores aí, que morrem, né? Não é porque eles estão no pecado, é porque eles estão permitindo esses satanistas entrar dentro da igreja. Vem como pastor, vem como obreiros. Às vezes está do teu lado pregando, está te ajudando, e você acha que aquela pessoa é de Deus. Mas eles estão lá só apenas para ser usados pela besta para te matar, para te difamar, para falar mal de você. Se não consegue matar fisicamente, mas vai querer acabar com o teu ministério. Mas quem é fiel, o Senhor protege. Amém? Vamos lá, Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, só os remanescentes. Preste atenção agora que eu vou falar. Irmãos, uma condição para a pessoa ser apóstata, uma condição para a pessoa ser o remanescente. Vamos entender isso? Para uma pessoa morrer, ela tem que estar o quê? Vivo. Ninguém morre estando morto. Amém? Uma pessoa, para ser salva, ela precisa estar perdida no mundo, ser do mundo. Amém?
Agora, uma pessoa, para ser apóstata, ela precisa ter sido fiel também. Ninguém pode ser apóstata se um dia não foi fiel. Então, todos os apóstatas saíram, um dia foram fiéis. Mas no decorrer do tempo foram desviando da verdade por N motivos, que eu não vou falar todos aqui. Vocês estão dando para entender? Então, para eu ser uma pessoa apóstata, eu tinha que ter sido também um dia fiel a Deus. Então, o apóstata, ele não é apóstata porque ele já é uma linhagem. Não, ele se torna apóstata. Ele vai se tornar por quê? Porque a besta, ela está atacando a igreja. Ela está atacando a igreja. Ela está buscando dentro da igreja. Está mudando. Pega toda a imperfeição das pessoas, as pessoas que não são libertas. Outra coisa, uma igreja apóstata não trabalha com libertação. Uma igreja apóstata, uma pessoa apóstata, não crê em libertação. Porque se não haver libertação, a besta consegue destruir essa pessoa. A besta consegue controlar essa pessoa. As pessoas que não estão sendo atacadas pela besta, que estão fiéis a Deus, são aquelas pessoas que são libertas, que estão passando por cura, estão quebrando iniquidade, né? Cuidando de traumas de infância. Essa pessoa ela está conseguindo resistir agora contra essa besta. Agora, a pessoa que não passar por isso, não for liberta, o que vai acontecer? A besta vai tirar, vai continuar na igreja, vai até abrir igreja, mas vai ser uma igreja fora da verdade. Vai ser uma igreja apóstata. Remanescentes. Deixa eu só falar, Apocalipse 18, 2. A queda da Babilônia, ela vai cair. Essa igreja apóstata, essas pessoas apóstatas, elas são destruídas. Olha aqui. E ele brandou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. E antro de todo espírito imundo. Antro de toda ave impura e detestável. Por quê? Porque não tem libertação. Não tem libertação, os demônios vão controlar a mente hoje. Não manifesta mais demônios. Hoje as pessoas estão sendo controladas pela mente. As pessoas estão hoje sendo, né, você vê aí pessoas pregando negócio de mentalização, você tem que mentalizar, pensamento positivo. Eu falei sobre nova era, acho que essa semana vai sair a mensagem da semana passada. Hoje estão atacando a mente. Você acha que às vezes você está conversando com uma pessoa, aquela pessoa não é mais ela, já está sendo dominada. Às vezes 50% é demônio, 50% é pessoa, porque a mente da pessoa está sendo dominada agora. A besta vai atacar a mente e vai fazer a pessoa sair fora da verdade. Porque, presta atenção, se um dia eu fui fiel, por que eu vou parar de ser fiel? Porque minha mente mudou, meu pensamento mudou. Mas por que o meu pensamento mudou? Porque os demônios que têm legalidade na minha vida estão manifestando. E quem é que ativa esses demônios? A besta. Para controlar o quê? Os seus pensamentos, a sua maneira de crer. Pois todas as nações beberam, está aí mesmo, vindo da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra, e se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, saia dessa igreja apóstata. Vocês, povo meu, não ande com os apóstatas, para que vocês não participem dos seus pecados, porque quem é conivente com o apóstata vai ser um apóstata também, para que as pragas que vão cair sobre ela não te atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-os até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes, e assim por diante. Então, a grande Babilônia, as igrejas apóstolas, elas vão ser destruídas. Às vezes a denominação não, mas as pessoas, elas vão ser destruídas pouco a pouco, e ninguém percebe, irmão. Morre um aqui, morre outro ali. Ai, meu Deus, estava na igreja. Ai, de repente morreu. Ai, não sei o que lá. E você, é normal isso, né? A gente já assiste na televisão todo dia, né? Morreu lá no Datena, aí levou 10 tiros, e não morreu.
aqueles reportagens, né? Então a gente está acostumado a ver gente, morreu fulano, morreu ciclano, morreu beltrano, e está levando, morreu de Covid, agora é tudo Covid. Então, morreu de Covid, está tudo certo. Não, morreu de Covid, está tudo certo. Porque ninguém mais morre de câncer, ninguém morre de infarto. Morreu de Covid, só pode ser, pode perguntar. Lá no Facebook, quando você vê luto, primeira coisa que a gente vê, lembra o quê? Morreu de Covid, será? A gente não acha que não tem outra doença mais. Veja onde ele está controlando a sua mente. E tem vários pregadores, principalmente a imprensa. Remanescente, quem são? São os restantes de sua descendência. Irmãos, hoje no mundo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Estamos chegando quase, acho que, a 8 bilhões de pessoas. Só 2 bilhões, por incrível que pareça, confessam Jesus. Só 2 bilhões. Ou seja, 5 bilhões mais ou menos e meio, não confessam Jesus, não são cristãos. Aí você já vê uma diferença. Parece que aqui no Brasil, aqui eles falam, nós somos 90% de cristãos. Agora, quantos desses são realmente remanescentes? Quantos desses são realmente aqui no Brasil? Mas fora do Brasil tem países que não tem nada de cristão. Se tiver 10%, 2%, Estados Unidos é o que tem mais. Mas nós temos só 2 bilhões de pessoas que confessam Jesus. Que seguem. Agora, de 2 bilhões, você acha que de 2 bilhões todos estão obedecendo a palavra? Pensa bem. Mateus 5, versículo 7 a 14. Primeira coisa, Jesus falou quem são os remanescentes. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Uma das características, o povo é perseguido, irmão. Falam mentira e falam um monte de coisa. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, por causa da palavra. Você prega a palavra, tem gente que não gosta. Não misturo religião com futebol, não misturo religião com... mas para com isso. Não é religião, nós estamos falando a verdade. Não vem falar para mim que eu não tenho religião, sou contra a religião, porque Deus não deixou religião, Deus deixou a sua palavra, Deus deixou a verdade. A religião foi invenção do homem, a palavra religião quer dizer religar a, ou seja, é o homem tentando fazer as pessoas se religar a um Deus. Mas Jesus falou, não há nenhum intercessor entre Deus e os homens, só Jesus. Está lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Põe lá 1 Timóteo 2, acho que versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não existe outro santo, não existe outro Deus, não existe uma pessoa entre você e Deus, só existe Jesus. E quem é Jesus? A palavra de Deus. Amém? Voltando lá então no Mateus 7, não sei que versículo a gente estava, 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, nós temos que ser a diferença. Faz a comida temperadinha, gostosinha, mas não põe sal para você ver. Não é sonsa, uma comida não tem sabor nenhuma. Nós é que damos o sabor. E quando nós colocamos o sabor, irmãos, tem gente que não quer, tem gente que quer aquela vida sonsa, aquela vida errada. Não, a vida pode ser vivida, mas tem que ser de forma diferente. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado, se ele não tiver paladar, não tiver sabor. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E o 15, e também ninguém excede uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário,
coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Então nós temos essa diferença, irmãos. Tem vários versículos, eu não vou entrar nesse mérito. Quem é os remanescentes? Quem são os remanescentes? Aqueles que não quebraram aliança com a palavra de Deus. Aqueles que não estão pregando heresias. Aqueles que não estão acrescentando e nem tirando nada da Bíblia. Eu já falei aqui para vocês em Romanos 8:1, as Bíblias estão sendo tiradas, a segunda parte. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles terminam aí. Mas existe uma vírgula na original, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então todos aqueles que andam na carne, fruto da carne, não herdarão o reino dos céus. Está lá em Gálatas 5. Mas somente aqueles que têm fruto do Espírito, né? A obra da carne, destruição. Fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5 também. Esses herdarão o reino dos céus. Estou terminando. Alguns remanescentes, vamos dar um exemplo aqui? Como que vai ser? Como que é a igreja remanescente? Quem é a igreja remanescente? Quem são as pessoas que são realmente os remanescentes? Abre lá a Sofonia, capítulo 3, 13. Os remanescentes, olha aí, de Israel não cometerá injustiça. Quer dizer, vão ser justos segundo a palavra. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Pode vir o que for. Você vê um apóstata, tem medo de morrer. Mas por que você tem medo de morrer? Por que você tem medo de morrer? Você não vai para o céu? Ah, mas eu queria ficar aqui mais um pouco. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Você não está para o céu, você não vai para o céu, não. Você quer ficar na terra? Não tem medo, nada. Ah, eu vou morrer. Tudo bem, tem que vigiar. Nós temos que vigiar. É como uma vez eu cheguei na igreja e falei, irmãos, se Jesus voltar agora, daqui 1 minuto, quem quer ir? Irmão, a maioria da igreja não levantou a mão. Aí veio um jovem depois e falou, pastor, eu não levantei a mão, que era obreiro, que eu queria casar primeiro antes de ir. Falei, você não sabe o que é casamento. Você não sabe. Paulo disse, bom que o homem não case. Então, aí o que acontece? Às vezes as pessoas, elas estão com a mente aqui na terra. Não, irmãos, os remanescentes estão com a mente no céu. Oh, se vier agora, estou no céu, estou na glória. Eu vou falar daqui a pouco, né, que eu prometi essa semana, os 3 sustos que aqueles que forem para o céu vão ter quando chegar lá no céu. Vão ter 3 sustos. Eu vou falar daqui a pouco. Estou terminando já. Então vamos lá, irmão. Quem são esses remanescentes? Vamos dar uns exemplos. Ló e sua família. Aliás, Noé e sua família. Morreram todo mundo. Só ficou o quê? Noé e sua pouquinha coisa. Pouquinha pessoa que vai ser. Os remanescentes são grupos pequenos, irmãos. Não são igrejas enormes. Não estou dizendo que nas igrejas enormes não existe remanescentes. Tem, mas são poucos. Vamos dar outro exemplo? Abraão e sua família. Eles não saíram de Ur. Ur é uma cidade amaldiçoada. Saíram de lá. Deus mandou ele sair de lá e falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas quem foi? Foi aquele grupinho. O Ló, né? E a sua família não foram tiradas de Sodoma e Gomorra? O Senhor Jesus falou que quando Ele voltar, o mundo vai estar como Sodoma e Gomorra. E como na época de Noé também. Nós estamos vivendo essa época. Porque nós falamos, pregamos, e as pessoas falam, não, eu quero ficar mais um pouco aqui. Oh, vai chover, Jesus está voltando, olha o inferno. As pessoas que não tiverem Jesus vão para o inferno. Que é esse louco falando? Assim como Ló e a família saiu de lá daquela terra. O que é Sodoma e Gomorra? Prostituição. Hoje só vê prostituição, adultério, fornicação. Hoje eles querem aprovação de casamento de pai e filha. Hoje já estão permitindo mãe ter relacionamento com filha. Está na internet, irmãos. Homens casar com criança, com 10 anos já poder casar, eles querem liberar isso. Casamento de adultos com crianças. Desde que ela queira. O que uma criança de 10 anos quer, irmãos? Está legalizando a pedofilia. Isso é contra a igreja.
Isso não é, e contra o povo também. E aqueles que concordam? E aqueles que votam em candidatos? Aqueles que votam em candidato que é a favor a isso. Você é um apóstata. Porque nós não podemos votar em candidato que é a favor a coisas fora da verdade. E tem um monte de crente, por causa de Bolsa Família, por causa de Bolsa Miséria, fica votando nesses candidatos que só querem fazer aquilo que a grande Babilônia está enfrentando. Por quê? Porque a mente deles está cauterizada. Estou terminando. Josué e Calebe, quem que entrou na terra prometida? Só Josué e Calebe e sua família. E assim por diante. A promessa é para os remanescentes. Romanos 11, 5. Eu vou falar um pouquinho dos apóstolos, rápido, 5 minutinhos, tenho 3 minutos. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Quem são os remanescentes? Aquele que a graça escolheu. Se ela escolheu, nós vimos a lista lá em Tito capítulo 2. Quem são aqueles que a graça escolheu? Não são qualquer um. Ah, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu sou de Deus. Lembra-se, os apóstolos saíram do povo que era fiel a Deus. Mais um versículo, 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Então veja, é pela graça, mas desde que você faça aquilo que a graça te manda. Ela te ensina a ser pessoas fiéis, ela te ensina a ser você uma pessoa separada do mundo. Então a graça não é de graça. Hebreus 12, 14. Olha isso. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha o que é viver neste mundo, irmão. Você tem que ter paz com todos e tem que ser santo ainda. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque a besta sabe disso, então ela fica te provocando. Ela faz com que você passe por situação para você não viver em santidade. E santidade o que é? É você decidir, é você seguir, é você viver conforme a palavra de Deus diz. É conforme a palavra de Deus diz. João capítulo 4, versículo 22 a 24. Aliás, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há uma grande dificuldade das pessoas adorarem a Deus hoje. Cantam música, choram, mas é emoção, não é espiritual. Eu vou falar dos apóstolos rapidinho, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo disse a respeito dos apóstolos. O Espírito diz claramente, aliás, é versículo 1, né? Isso, até o 7. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo, alguns abandonarão a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus, e seguirão espíritos enganadores. Por quê? Porque vai mexer na mente da pessoa, e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, irmãos, está com um problema na sua alma. E proíbe o casamento, ou seja, o casamento, hoje qualquer tipo de casamento está levando aí, qualquer união. E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Irmão, tem gente proibida as pessoas de comer, não pode comer carne de porco, torresminho, uma delícia, bacon. Irmão, se faltar bacon, falta tudo, bacon é gostoso. Só não podemos comer comida consagrada a demônios, carne com sangue e carne que foi morta, um animal sofreu para morrer, carne sufocada. Então, fora isso, você pode comer tudo, mas olha o que ele diz aqui no final. Serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Nada, se for recebido com ação de graça. Oração, tem que orar por aquilo que você vai comer. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela
oração. Tudo que você ora, mas se eu sei que aquilo é consagrado a demônio, eu não vou comer. Agora, eu posso comer galinha? Pode, mas se aquela galinha foi consagrada a demônio, não posso comer. Tudo posso comer, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Vai até o 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Opa, eu quero ser um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas, aquilo que invenção, profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Agora, para a gente terminar, apostasia e abandonou a fé autêntica com a palavra. A igreja remanescente, pois ela tem a igreja ela é remanescente porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,17, eu termino. 2,7, desculpa. 2 Tessalonicenses 2,7 a 12, e eu termino. A verdade é que o mistério da iniquidade, olha aí, ninguém está pregando sobre iniquidade. Por que não está pregando sobre iniquidade? Porque se a pessoa não for liberta de iniquidade, ela vai ser alvo da mente, Satanás vai mexer com a mente dela. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém? A igreja que realmente é de Deus, porque essa igreja tem o Espírito Santo. Ora em línguas, fala em línguas, obedece a palavra e vive em santidade. Essa é a igreja remanescente. Mais um. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Irmão, não se iluda com coisas de sinais e maravilhas. Hoje está acontecendo isso. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Vamos lá. Que estão perecendo, portanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Vai até o versículo 12. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então veja, as pessoas que não creram na justiça, que não creram na palavra, que foram enganados, que vivem na iniquidade, que não quer a libertação, que só quer viver bem neste mundo, só quer prosperidade, só quer viver bem nessa vida e não está preocupado em ser salvo, essa pessoa é uma apóstata. E ela precisa se converter, ela precisa se arrepender e voltar a ser fiel. Começou bem, mas no meio do caminho desviou. Vou falar dos 3 sustos para aqueles que chegarem um dia lá no céu. Primeiro susto, você chegar lá, você vai falar: meu Deus, aquele não foi salvo? Fulano não foi salvo? Segundo susto, meu Deus, aquele foi salvo? Terceiro susto, meu Deus, eu fui salvo. Ufa! Então, esses são os 3 sustos daqueles que quando chegar lá no céu. Muitos vão achar, puxa, aquele lá não foi salvo. Porque só quem conhece o coração do homem é o Senhor. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Minha honra e minha glória eu não dou a ninguém, nem as imagens e nem as esculturas. Eu, Senhor, esquadrinho os corações. Eu provo pensamentos. Para dar a cada um segundo os seus caminhos e as suas atitudes. Aplaudo o Senhor Jesus.